Olá, CCBestas, pecadores CCBestas, pecadores da congregação cristã no Brasil. Graça do Senhor Jesus Cristo. Graça do Senhor Jesus Cristo, pronto, acabou. Mas você não fala que é pecadores? São tudo pecadores mesmo. Mas esses pecadores vão passar. Passaram lá em Sodoma e Gomorra, passaram lá no tempo do sacerdote Eli, que Samuel nasceu, passaram em Jerusalém, sempre passam. Os pecadores passam. Sabe? Quando eu falo o fim veio, vai vir para os pecadores. Sabe? É só não pecar. Mas ele passa. A graça do Senhor Jesus Cristo fica e os pecadores vão passando. Sabe? Os pecadores passam. Aqui, deixa eu tentar aqui explicar como funciona as entranhas do diabo na graça do Senhor Jesus Cristo. Sabe essa tal de revelação que o ministério fala que tem revelação da palavra? Tudo mentira. Sabe quando eles levantam alguém para o ministério, para algum cargo, dizendo que Deus mostrou? Tudo mentira. Eu vou lhe explicar como é que funciona a graça de Deus. Tentar explicar aqui um pouco como é que funciona num determinado setor. Mas no geral é assim. Eu vou dar um exemplo aqui de músico, mas no geral tudo assim, sabe? Funciona assim. Por exemplo, na música. Eu vou pegar o exemplo da música, mas você pode aplicar vários cargos, vários ministérios, sabe? Vou pegar um exemplo da música. Olha, um instrutor. Pega um exemplo de um instrutor. Um instrutor, ele está lá instruindo a música na escolinha. Sabe que eu falo do mérito, né? O mérito, porque um povo civilizado, um povo que tem virtude, que nem Salomão ensinou, um povo que tem virtude, que tem moral, você premia as pessoas que têm qualidade e capacidade, você honra aquelas pessoas que têm moral e capacidade, né? Porque não é por corrupção, você não põe numa terra de virtude, você premia as pessoas que têm capacidade, sabe? Independente de onde do berço que ela nasceu, se ela nasceu numa manjedoura ou se ela nasceu num palácio. Se a pessoa que nasceu na manjedoura é digna de mérito, você tem que promover ela, sabe? Se ele é um soldado raso, você põe para capitão. Se ele é um capitão, você põe para general. Se ele é general, você põe para comandante. Então, numa terra de virtude e civilizada, uma terra de equidade, de justiça e de qualidade, você honra o mérito, você honra a capacidade, você promove a qualidade, as qualidades, sabe? É assim que funciona. Numa terra de equidade e de justiça. Pois bem, ao contrário do maldito Braz, dessa maldito CCBesta, que vai por dinheiro e por interesse. Pois bem, dito isto, tá? Falando que nem sabe. Dito isto, quero dizer uma coisa. Olha, no caso, eu vou lhe explicar como funciona a coisa agora. Para de enrolar, fala logo. Vou falar. Aqui, ó, por exemplo, tem um instrutor de música. E lá dentro, lá na escolinha de música, tem um irmão, foi chamado um irmão. Deus chamou o irmão lá, ele tem 1 ano, 2 anos de batizado. Aí, e ele não sabe que tem um dom da música. Dom, porque a pessoa tem qualidades de Deus, ele tem dom, né? Só que ele não sabe, sabe? Nem ele mesmo sabe. Então ele vai para a escolinha, aí o instrutor lá começa aquelas patifaria, aquelas besteiras lá de MST, MST que fala não, MTS, MST é o movimento do Sem Terra lá. Esse método de música besta que tem aí, essa porcaria aí. Então o instrutor lá começa cheio de frescura, sabe? Cheio de teoria. Aí o irmãozinho lá que é batizado de novo, que Deus chamou ele na graça, o jovem, o novo de batizado, aí ele tá lá na aula de música e ele começa a entender coisas acima, assim, sabe? Ele começa
ele começa a discordar das coisas, sabe? Ele começa a discordar, principalmente se ele já estiver perto de pegar instrumento. Aí já passou bona lá, ele comprou um bona, ficou lá em casa, ficou lá na casa dele. Aqui, essa música aqui o pessoal das rádios usa para passar em Aparecida do Norte. O pessoal já vai dizer aqui que eu sou idólatra. Essa música aqui, nem sabia que era para Aparecida do Norte que ia ser usada. Aí o pessoal usa a música erudita aqui para passar Aparecida do Norte. Mas a música veio primeiro, seu idiota. Então vamos lá. Então, aí na escolinha tem um irmão lá, né? Aprendendo a música. Só que ele tem um dom e nem sabe. O Senhor abriu a mente dele. Então, e aí ele vê aqueles negócios lá de teoria, muito lico-ticho. Aí ele começa a se destacar, porque lá em casa, lá na casa dele, ele com desejo de aprender, ele começa a bater lá sozinho, e pega uma coisa e pega outra, e começa a se desenvolver, né? Sozinho. Aí, mas quando ele chega na escolinha, ele é barrado, ele é freado com a corrupção e com a burocracia da igreja. Aí ele é obrigado a se frear e devagar. Aí lá numa daquelas lá, o instrutor faz uma pergunta lá muito... Aí ele se irrita de tanta frescura, aí ele responde asperamente. Ele vai vendo. Aí ele responde ao instrutor asperamente. Porque o Senhor abriu a mente dele. Aí ele quer, sabe? Ele quer ir rápido. Aí, mas lá a escolinha é cheia de burocracia, aí é obrigado a... Aí ele se irrita e responde asperamente, ou fica impaciente, ou fica agitado. Aí o que acontece? Sabe o que acontece? Eu vou dizer agora. Um instrutor toda hora fala com o encarregado. Aí o encarregado fala assim: como é que tá lá, irmão? Aí o instrutor fala: irmão, tá tudo bem. Tem um irmão lá, que o senhor que é novo de batizado, ou o senhor chamou ele agora, e ele é meio assim agitado, ele quer correr, às vezes responde asperamente. Então, aquele irmão lá que falou isso, ele vai ser assunto entre o instrutor e o encarregado. Aí o encarregado, esse mesmo irmão, aluno da escolinha, ele vai ser assunto entre o encarregado e o regional. Aí ele vai ser assunto entre o regional e o cooperador. Ele vai ser assunto entre o cooperador e o ancião. Ele vai ser assunto entre o ancião e o diácono. Ele vai ser assunto entre o diácono e a obra da piedade, entre a irmã da obra da piedade. E que assunto ele vai ser? Dependendo do que se ele continuar lá, ele vai ficar. Só que isso é secretamente, isso é entre eles. Isso não vai vazar. Muitos desses casos, nem o instrutor vai saber. Às vezes o instrutor falou, porque é puxa-saco, lambe-bota do ministério, às vezes não. Isso aí só Deus sabe, né? Aí quando a morte vir, aí a morte vai vir para quem fez o pecado, para quem cometeu o pecado. Então, esse irmão, ele vai ser, por exemplo, vou dar outro exemplo, esse mesmo irmão, ele quer tocar bombardão. Aí o instrutor, o encarregado não querem. Aí ele fica irritado. Pô, por que não quer? Eu quero tocar bombardão, eu sinto de tocar um bombardão. Mas tem ensinamento que não pode. Como não pode? A obra não é de Deus? Se ele começar a se espirnear, ele vai ser assunto dentro do ministério. Instrutor, entendeu? Regional, essa mesma hierarquia aí. Esse aí já vai ser tesourado. Esse aí já vai ser tesourado. Já vão tentar cortar ele. Sabe por quê? Você sabe por quê? Você conhece aquele ditado que diz que uma laranja podre danifica toda a caixa? O ministério usa essa mesma tática mundana aí. Sabe? Essa coisa, no mundo não tem esse ditado, uma laranja podre empesteia toda a caixa, uma fruta podre. Então o ministério, desse irmão aí que aprendeu a música, que está tentando aprender a música, já vai tentar, o ministério mesmo já vai tentar cortar ele no início. Sabe, para ele não. É assim que funciona. Aí o seguinte, aí o cooperador,
O irmão é novo de batizado, às vezes, ele não acha, né? Aí ele vai congregar e o cooperador lá, olha, açoita ele de cima do púlpito, com uma daquelas cartinhas de Paulo. Só que ele não sabe como funciona a coisa. Ele não sabe. Como você também não sabe. Ah, sabe não, rapaz. Você não sabe não. Você não sabe nada, filho de Zebedeu. Filho de Zebedeu. Ele não sabe. Ele acha. Ele não sabe. Ele pensa que aquilo ali é revelação. Aí ele vai no púlpito, aí o cooperador bate nele. O cooperador de jovem também bate nele. Por quê? Porque sabe da necessidade do que ele está causando na escolinha. Porque o instrutor falou para ele. Aí a mulher do ancião está congregando, ou a mulher do diácono, todo mundo vai saber. A mulher e o diácono vai saber, a irmã da obra da piedade. Aí, se ele precisar de uma coisa, a irmã da obra da piedade não vai assistir ele. Porque sabe que. Sabe como é o nome que se dá isso na obra de Deus? Nos bastidores? Sabe como é que o ministério chama esse tipo de irmão? Ele chama de complicado. Complicadinho. Aquele irmão lá é complicadinho. Tá? Quando você começa a discordar das coisas, a contestar, por exemplo, usando o mesmo exemplo, o instrutor fala isso, aquilo. O aluno lá começa a contestar ele, a questionar. Sabe como é que é chamado esses irmãos que começam a questionar na obra? Eles são chamados de complicadinho. Eles são chamados de sistemático. Mais um passo e você é chamado de rebelde. Que você não é humilde. Entendeu? Aí você vai congregar e tome pau na sua testa. Espera um pouco aí. Aí, onde você for congregar, é capaz de todo mundo saber, todo o ministério sabe da sua necessidade. Porque um instrutor de um bairro, esse mesmo irmãozinho, Savito, esse instrutor desse bairro, ele vai conversar com o instrutor do outro bairro. Aí ele conta a necessidade do que ele está passando, se é que isso é necessidade. Não é necessidade, né? Ele começa a transformar isso numa prova, para dizer que está aprovado, sabe? Esse irmão que questiona ele, sabe? Que quer tentar entender, que às vezes ele está tentando entender por que a obra é assim, cheia de burocracia. Aí então ele começa a questionar esse instrutor. Aí esse instrutor transforma isso numa prova. Aí fala com outro instrutor de outro bairro. Porque, por sua vez, faz a mesma coisa. Fala para o cooperador dele, fala para o cooperador de jovem, para o cooperador oficial, fala para o diácono, assim sucessivamente. Aí quando esse aluno que não sabe nada for no bairro lá congregar, vai tomar as mesmas porradas. E tudo isso em nome de quê? A revelação da palavra. Que mentira, pai. Tudo mentira. A revelação da palavra, coisa isso nenhuma. Tá? Tudo mentira. Então, o ministério, ele tem vários ouvidos, que são esse tipo de gente, tipo esse instrutor. Ele tem vários ouvidos, vários olhos, várias bocas, em tudo quanto é igreja ele tem. Então, não é revelação da palavra. Ele prega porque ele sabe da necessidade. O ministério sabe dos casais que estão brigando. Ele sabe dos instrutores que estão, dos casos que estão acontecendo nas aulas de música, nos ensaios locais, se tem acontecido. O ministério sabe. Então ele sabe do que acontece na vida do povo. Por exemplo, assim, numa cidade grande que nem São Paulo, é um pouco mais difícil, só que não é tanto, sabe? Porque tem muito mais. Quanto mais gente tem, mais puxa-saco também tem. Então o ministério ele sabe, imagina uma cidade pequena, tem 150 irmãos. Você acha que o cooperador não sabe da vida de todo mundo? Que a irmandade não sabe da vida do cooperador? Não sabe que ele trabalha, não sabe quanto ele ganha, pelo que ele tem, sabe quanto ele ganha, quanto ele tem. Tá? Então, é assim que funciona. O ministério sabe das necessidades. Ele sabe do que o povo está passando. O que é que não sabe do que o povo precisa? O que é que não sabe? Você não sabe do que o povo precisa? Claro que você sabe. Todo mundo sabe, pai. Então é o seguinte. Então esse instrutor aí, ele começa a achar que isso é prova. Então ele fala para outro instrutor de um bairro, fala para outro instrutor de outro bairro. Aí esse instrutor de outro bairro fala assim: ah, tem irmão que é assim assado. Por quê? Porque ele pegou o caso desse instrutor, sabe? Aí aquele instrutor já leva para outra cidade. Ah, tem irmão que é assim, sabe?
Entendeu como é a coisa? Então é o seguinte, na música, o interessante é que na música tudo tem que ser perfeito, né? Tudo tem que ser perfeito. Para louvar, com o pretexto de louvar e glorificar o nome do Senhor, tem que ser tudo perfeito. Sabe? Já o comportamento e os costumes e a doutrina santa, a lei real, aí vai de qualquer jeito. Aí ninguém é perfeito, aí todos nós temos falha, todos nós temos falta, sabe? Essa é sempre essa conversa. Mas na música tem que ser tudo nos mínimos detalhes, sabe? Sabe? Agora na doutrina é um relaxo, é uma leviandade só, sabe? Eles dizem que na música tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ser perfeito. Aí esse irmão que é batizado de novo, tá chegando agora, aí começa a se irritar, sabe? Vê muita frescura. Mas por que isso? O que é importante não é cumprir a doutrina, sabe? Aí começa a questionar. Aí eles começam a dizer que você é sistemático, que você é revolucionário, é um reacionário, que é cheio de questão, cheio de pergunta, que você tem que obedecer, que você tem que dizer amém, sabe? Que você tem que cumprir, sabe? Se você não fizer, então aí você vai ficar manchado, o ministério te põe na lista negra, sabe? Na lista negra entre eles, sabe? Na lista negra entre eles, sabe? Aí o ministério te põe na lista negra deles, né? Que você é tudo complicado, sistemático, pavio quente, para não sei o quê, tem que ser humilde. Aí lá de cima do púlpito, aí vai, sabe? É assim que funciona, pai. Então, é a graça de Deus, você pensa que é revelação, mérito. Quando eu falo graça de Deus, estou falando esse que está aí agora, sabe? Esse império maldito da mentira que está aí agora, comandado pelo Braz, sabe? A graça de Deus, a arca, os 10 mandamentos lá, a vara de Arão, a arca do concerto do Senhor, não ficou 20 anos na terra dos filisteus? Então, agora a graça de Deus está aí. Tá? Os filisteus é o ministério do Braz. Eles são usados esse ministério maldito aí. Então, se você for... Você não pode escolher um instrumento que você quer tocar, porque não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Aí você começa a questionar, aí fica isso aí. Não é, sabe? Tudo que você está vendo aí, tudo que você está vendo aí, igreja bonita, ministério, tudo isso aí é coisa de homem. Não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com mérito, com dom. Os dons hoje eles não podem fruir. A vara de Arão não pode fruir. Sabe? Porque é interesse, é burocracia, é dinheiro, é tráfico de influência. Então, irmão, você vai lá na escolinha aprender a música, você vai lá mãos atadas, você tem que andar no passo do capeta, andar no passo do ministério. Se você não andar, você logo tentam cortar você, exterminar você. Sabe? É assim que funciona. Então, para de ser tonto. É assim que funciona. Mas vai acabar? Vai. Todos os pecadores foram destruídos. Sabe? Pega aqui, todos os pecadores foram destruídos. Não interessa se eles cresceram muito, mas todos os pecadores foram destruídos. O reino do pecado acaba. O império do pecado acaba. Esse maldito império aí, do Braz, de burocracia, de tráfico de influência, de dinheiro, de interesse, de nepotismo, você vai acabar, rapaz. Um dia acaba. O fim veio. Um tempo mal, eles não suportam. Tchau.